Entonces, quiero dar la bienvenida a todos a esta oportunidad de hablar sobre ideas prácticas para adoração em linha. E quero dar a palavra à reverenda Rosa Miranda, que nos dê a saudação. Rosa não somente incentivou, mas como divulgou também todo esse projeto e me quedo muito feliz de fazer isto e muitas graças, Rosa, por seu ministério, por seu apoio, de verdade. Al contrario, déjenme primero decirles gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto poder compartir con ustedes, aunque sea virtualmente, reconectarnos y agradecer a Dios por Rafael, que ha puesto su conocimiento al servicio de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Déjenme decirle, esto es absolutamente voluntario. Así es de que gracias, Rafael, por tu vida, por tu ministerio y por compartir de esta manera tan generosa con cada uno de nosotros en esta tarde. Queremos que esta sea la primera de algunas reuniones. Pronto vamos a empezar a hacer grupos de oración también, porque sabemos que de pronto en la situación actual y llevando esta nueva forma, aprendiendo a hacer esta nueva forma de ser iglesia, a través de medios sociales también y estas herramientas que tenemos a mano, pues tenemos muchos desafíos y de por sí el ministerio a veces se siente solitario, posiblemente ahora un poco más. Entonces vamos a iniciar estos grupos de oración próximamente. Estamos haciendo todo lo que se necesita para poder tener las herramientas disponibles para hacerlo. Así es de que sin más, quisiera, para aquellos que son nuevos en Zoom, en la parte superior derecha, en el recuadro donde está su fotografía o su imagen, en la parte superior van a encontrar la palabra mute o mute, y si ustedes presionan, va a aparece el micrófono que está cruzado, y eso quiere decir, eso nos ayuda mucho porque como somos varios, el sonido puede viciarse. Entonces les invito a que apaguen sus micrófonos durante el tiempo que Rafael haga la presentación y como él dice, al final tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Ore por nosotros, Rosa, por favor. Vamos a orar. Perdón. Dios, te damos gracias en esta tarde porque en medio de todo, tú estás allí. Y Señor, aferrados y aferradas a la esperanza de esas buenas nuevas de Cristo Jesús en nuestras vidas, aún en este tiempo, queremos aprender y encontrar formas de poder llegar a tu pueblo, pero también aprovechar esta oportunidad de ser iglesia más allá de las cuatro paredes de nuestros templos y poder llegar a personas que posiblemente no te conocen o personas que están apartadas, personas que necesitan, sabemos, de tu palabra, de palabras de consuelo, de palabras de esperanza. Y te rogamos que tú nos des esa capacidad de innovar y ser creativos y creativas en este tiempo y que más allá de caer en desánimo, podamos encontrar que en tiempos de cambio tú nos mueves y nos impulsas para ir y ser esa iglesia, la iglesia de tu corazón. Gracias por lo que estás haciendo, gracias porque sabemos que tú estás con aquellos que se duelen. Y Señor, permítenos encontrar formas de poder alcanzar a aquellos que sufren, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que necesitan de poner comida en su mesa y han perdido un trabajo, de aquellos que no tienen un techo. Señor, que podamos seguir aprendiendo a ser tu iglesia que sale, que encuentra, esa iglesia que se hace vulnerable para poder llevar a otros delante de ti. Gracias por todas tus bendiciones, gracias porque sabemos que esto también es para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amém. Amém. Mis hermanos, entonces, como disse, ahora nos quedamos com todos em mute. Eu hice por aqui. Bem, vou compartilhar aqui então a apresentação.
Voy a hacer esto. Bien. Quiero novamente dar las gracias, entonces, como ya dije, a la oficina de Rosa, ¿no? De un modo especial, que está apoyando, promovendo, como ela mesmo disse, é um trabalho voluntário. A ideia, hermanos, é caminhar junto. Também o Antal João hizo a divulgação desse evento, dou as graças. Todos nós caímos de paraquedas no meio de tudo isso. E a pergunta que vem a nós nesse tempo é como a igreja pode ser mais efetiva em este momento. Então, é uma charla prática. Não vou falar de teologia, não vou falar de como podemos fazer o trabalho de evangelização com relação a temas de predicação, não. É mais como você pode usar as ferramentas disponíveis e como você pode fazer isto, não? E trouxe para nós recordar esse texto de Timoteo 4:2, predica a palavra, persiste em fazê-lo, seja ou não seja oportuno, corrige, repreende e anima com muita paciência, sem deixar de ensinar. E me gusta muito essa parte de anima. Tenho visto muita gente produzindo coisas e tantas coisas absurdas com relação a palavras de juízo de um Deus que está pronto a castigar, e creio que a gente tem necessidade de ouvir palavras de ânimo, palavras que podem seguir adelante, e o que nos resta nesse momento, o que temos em mãos é a ferramenta online, já que não podemos, nesse tempo de quarentena, estar reunidos como igreja. Então, a primeira pergunta é: que equipo necessito? Não necessito coisas caras? Há muita dúvida nisto, se necessito ter um aparato caro ou coisas muito caras. A resposta sencilla é sim e não. Você pode fazer por simples, smartphone. Eu puse aí os dois, que são os tops de linha agora, não? De Apple e de Samsung. Pero qualquer telefone, smartphone de 2, 3 anos para cá tem a câmera necessária, a possibilidade de você fazer a gravação com boa qualidade. Solamente algumas coisas que tem que ter em mente, algumas dicas que são importantes, porque o momento é urgente. Alguns não vão ter a oportunidade de buscar outros equipos, buscar os aparatos. O que vai ter em mão é o teléfono. Então, é possível usar, e vamos falar sobre isto. Uma das coisas que me vem à mente é que nesse momento que estamos impedidos de ir hasta a gente, ou que a gente venga à igreja, como disse, o lugar que temos o conforto e que estamos acostumados a hacer nossos serviços, agora temos que ir onde a gente está, e a gente está em seus teléfonos. Os que de verdade estão em casa sem poder sair, estão conectados em seus teléfonos, e o telefone é a primeira e grande ferramenta que você pode ter em mão para fazer os vídeos. Daqui a pouco vamos dar ideias de como podemos usar e fazer melhor isto, não? Se alguma palavra sai no meio em português, tenham paciência, irmãos. Seguindo, o segundo item tão importante dessa lista, tal qual, aqui não tem muito a ver de conhecimento ou mesmo de capacidade, mas é uma dica muito importante, que são os micrófonos. O que passa é que quando você faz a gravação, tenho visto, e nos últimos dias visto muitos vídeos de irmãos, de las páginas de igrejas que sigo, e de muitos amigos. Uma das coisas que é terrível, e ustedes devem passar o mesmo, quando você se põe a escuchar a alguém e não se escucha. Pode ter uma boa qualidade de vídeo, mas o áudio é malo. Então, uma alternativa que é realmente em conta são micrófonos como esse que está aqui arriba, não? É um micrófono universal. Tu puedes usar em teléfonos, em iPad, em câmeras, em la própria computadora. Esse micrófono de lapela é bueno que você põe em sua roupa e ali tu puedes ir a um lado, ao outro. Ele te sigue, ele não perde a captação e você consegue ter um áudio de qualidade. Um micrófono como esse, por exemplo, custa como em Amazon de boa qualidade, como $19. Tu pode encontrar como $10. Eu sei que, como disse, tudo isso é dinheiro, é custo, pero o primeiro passo, a primeira inversão é o micrófono. Se puedes invertir em um micrófono.
Aqui há micrófonos para os novos iPhones que têm essa conexão especial. Tem micrófonos também para os novos de Samsung que têm conexão especial. Aqui, se queres gastar um pouco mais, é um micrófono de capacidade de condensação que você pode pôr direcional, el alto, ele vai recorrer muito bem a sua voz. É um pouco mais caro, esses micrófonos desta maneira geralmente estão um pouco mais de $100. E micrófono seria, então, a primeira inversão que você pode fazer para ter uma melhor qualidade de vídeo. Daqui a pouco vou dar outras dicas práticas, pero um micrófono como esse já hizo uma grande diferença, tanto para o stream como para gravar seus vídeos personais. O seguinte, pensando em inversão, se queres invertir um pouco mais para ter uma melhor qualidade, são os interfaces de áudio, não? Aqui tem 3 modelos. Esses 2 modelos de arriba, para a gente que quer fazer, por exemplo, podcast, quer invertir mais somente em áudio, são muito indicados. Esse aqui de abaixo eu puse porque é o que tenho. Ele custa como $50. E por que estou falando da interface de áudio? Porque todas nossas igrejas têm micrófonos. E alguns micrófonos muito buenos. Eu estou usando um micrófono que é de nossa igreja. Com uma interface de áudio como esse, tu puedes prender em tu computadora e ter a qualidade perfeita. E não somente isso, por exemplo, se você quer poner música, tu quer poner gente cantando, tu quer que mais pessoas possam ser escutadas, isto ajuda muito, porque o que passa muitas vezes com a gente que faz os vídeos com seus teléfonos? Começam a gravar e cantar, e quem está cerca do telefone se escuta a voz muito alto e os demais não se escuta nada. Se tem uma guitarra, tu escuta a guitarra ao fundo, pero não escuta os demais que estão cantando. E um aparato como esse, sencillo, tu puedes prender esse, se não me engano, são 6 canais, tu puedes prender guitarra, pode prender ali um teclado, 2 ou 3 micrófonos. Em el caso de você querer fazer uma coisa em casa, uma coisa menor, essa é uma boa opção, porque você não necessita então invertir em micrófono. Inverte nisto e tu puedes ter ali seu micrófono, seu teclado e outras coisas. Al final, puedo dar as direções de Amazon de cada desses itens para ter ideia de preço e se querem invertir mais nisto. E por fim, muita gente pergunta sobre as câmeras. A coisa da câmera é o seguinte: as câmeras de telefone têm excelente qualidade. Os laptops, notebooks de modo geral, eles também têm câmeras muito boas, muito indicadas para poder fazer isto. Se queres invertir um pouco mais, e aqui estamos falando de inversão, tu tienes essas 2 classes de câmera. Uma são as câmeras diretamente hechas para stream. Há vários modelos. Esta é da Mevo, é uma que você, incluso quando compra essa câmera, tu tienes já um acesso a stream direto para sua página de Facebook e outras coisas, pero não é barato, não? Câmeras como essa, que se chama DSLR, também são muito boas indicadas. Essa é igual a que tenho, pero para usar uma câmera dessa, tu tem que ter também um card de captação de vídeo. Então, nesse momento, tu pode estar pensando, bem, Rafael, e que hago? Estou perdido, o que devo invertir? Novamente, se vai invertir em algo, pode usar tu telefone, usa compra um micrófono daquele mais sencillo ou um interface de áudio para que a gente te escute bem. Os aparatos vão te ajudar a ter mais coisas. Se queres, por exemplo, trabalhar com 2 câmeras, se você quer, por exemplo, em um futuro seguir fazendo streaming em tua igreja e tu quer ter, por exemplo, em um momento filmando o Ministério de Alabança, em outro momento filmando o pastor e depois volver, por exemplo, numa apresentação de niños, você necessita ter mais de uma câmera, então tu tem que invertir um pouco mais. Câmeras como essa estão entre $250 a $400. Tu puedes encontrar uma boa câmera que pode te servir para fazer isso. Solamente recordando que se você vai fazer câmera de gravação, que não são câmeras diretamente para o stream, necessitas também ter um card, um cartão de captação de vídeo que se vende a parte e é mais inversão. Pero uma vez que você tenha tu telefone ou que tenha
los aparatos para poder hacer la grabación, ahí pasamos entonces para los programas. Y es importante llegar nesse ponto e tentar entender o seguinte: esses programas que eu vou falar, todos eles são programas grátis, programas que você não tem que fazer inversão financeira em comprá-los, não? Então, isso é bem importante dizer, não? Então, pensando em áudio, se você quer, por exemplo, esse tempo, estamos tendo muita gente escutando podcast, e tu quer, por exemplo, fazer a gravação de seu sermão, e quer mandar o áudio, por exemplo, por WhatsApp. Muitos de nós e nossos feligreses, a gente da igreja está usando o WhatsApp, e quer mandar um áudio, pero quer trabalhar melhor. Por exemplo, tu quer cortar somente a parte do sermão, tu quer pôr uma música de fundo, fica bonito, não? Quando você escuta uma prédica, no fundo tem aquelas músicas como um sonido, né, especial de piano ou algo. Com programas como esse, que são programas free, você consegue fazer. De lá esquerda é o GarageBand, que você encontra em seu telefone de Apple, em seu MacBook. Esse é o do mundo de Apple. Do outro lado tem o Audacity. Novamente, todas essas descrições e tudo, al final puedo passar para vocês os nomes, onde tu pode encontrar, pero se busca Audacity, esse programa é um programa free. Tu podes instalá-lo tanto em Mac como em Windows. E os dois te dão muitas opções de gravação de áudio. Então, se quer ter, por exemplo, mensagem somente gravada em áudio, ou se você quer converter parte de seu vídeo para escutar somente o áudio, esses programas são indicados e você pode fazer muita coisa com eles. Para vídeo, da mesma maneira. Mais adelante eu vou falar sobre o que a ideia de drop, né? Se acuerde desse nome quando eu for falar adelante. Pero você quer fazer a gravação e quer destacar uma parte de sua mensagem. Isso que chamamos de drop, quando você destaca somente uma parte pequena. Tu queres fazer uma edição, por exemplo, e quando empiece a falar, apareça seu nome abaixo, não? Reverendo, não sei, né? Chuy. Então, tu queres que tu nome apareça abaixo. Tu queres poner, por exemplo, a letra da música que a gente está cantando. Esses dois programas de arriba são grátis e você faz isso muito bem. O iMovie de Apple, incluso, tem algumas opções muito interessantes, como vídeos já com templates já listos, não? Com modelos, a qual tu acrescenta tu vídeo e ele te põe, por exemplo, uma introdução bonita, te põe os créditos ao final. Então, é uma ferramenta muito sencilla de usar. E eu sei, novamente, já temos tanta coisa na cabeça, preocupação com a gente. Por isso eu digo, isso não é uma tarefa para o pastor solo. É importante que você sepa, porque se tem que fazer, se lance. E essas duas ferramentas são muito sencillas. Tanto o iMovie em Apple e o Windows Movie Maker, que você encontra no Windows. Aqui abaixo, o Adobe Premiere, esse programa é pago. Tu tem opções ali de pagar anual, mensual, pero esse é um pouco mais profissional e você tem que fazer cursos para entender um pouco mais, mas pensando em vídeos del grátis e del de pago, esses são os melhores, não? E aqui entra então a ideia de nossa charla, o gravação, o streaming. Quais são as ideias práticas para poder fazer o serviço online? Aqui eu pongo para vocês entender qual é a diferença da gravação e do streams, não? A primeira coisa que eu quero dizer, tanto na gravação como streaming, nesse momento que estamos fazendo, nós não estamos transmitindo um serviço de adoração que está acontecendo na igreja e a gente que está mirando online vai acompanhar se quer. Porque o que passa geralmente em muitas igrejas que fazem stream, se põe lá o serviço e está passando as coisas na igreja e os niños passam correndo e sobe a banda e barra a banda. E tudo isso está acontecendo e quem está mirando de fora por streaming acompanha todo esse trabalho. O que nós estamos falando aqui é diferente. Estamos fazendo serviço de adoração online. A gente que está nos mirando, a gente que está nos acompanhando, toda ela está do outro lado. Então, a primeira coisa que você tem que entender que nesse tempo, ao fazer sua gravação, seu streaming, tu tem que fazer charlas personais. A gente quer se sentir parte de isso. A gente quer te escuchar, quer mirar a tus ojos. Então,
É muito raro, eu digo a vocês, já tem 2 domingos que estou fazendo isto. Predicar mirando a câmera parece, sabe, é duro no primeiro momento e não se sente confortável, pero quando você faz isso, mira os olhos da gente através da câmera, você faz isso uma experiência personal. A gente se sente conectada com isso. Há muita gente, por exemplo, que quer ler, não tenho nenhum problema de quem lê su sermão ou as coisas que está fazendo, mas o ponto é que passa todo o tempo com a cabeça baixa. Então, o que passa é que a pessoa vai estar mirando o tope de sua cabeça. É importante que você haga isto mirando, se conectando com a gente. E pensando então em gravação e streaming, a diferença é, você pode fazer a gravação de um serviço, gravar a prédica, fazer tudo isso e depois fazer o postagem. Então, tu põe em YouTube ou tu Facebook e a gente vai olhar e vai mirar naquele momento. Quais são as vantagens de fazer gravação? A primeira delas é que você não tem problema de perder a conexão. El domingo, não vou falar o nome del pastor ou la pastora, não importa. Eu estava acompanhando um serviço por um tempo para mirar como estava sendo e de repente se cortou porque a internet se caiu. Então, quando você faz a gravação, tu não tem esse perigo de perder a conexão. A outra coisa é que você pode trabalhar melhor, produzir seu vídeo. Naqueles 2 programas que falei, tanto o iMovie como o Windows Movie Maker, tu puedes cortar partes indesejáveis. Por exemplo, tu habla uma palavra mala, respira, sigue hablando, e aquela parte mala tu puedes cortar e a gente que vai estar mirando depois não sabe que ali havia alguma coisa que se perdeu. Uma outra vantagem de fazer a gravação é que para nós que muitas vezes hacemos solos, tu não se sente tão estressado, não? Tu puedes fazer a gravação, tu puedes volver, tu tienes mais segurança, por exemplo, porque tu está em controle de tudo, não tienes surpresas. Tu puedes fazer 1, 2, 3 vezes hasta que dar o ponto que quer chegar. Agora, quando pensamos em live streams, os serviços ao vivo, não, que a gente está acompanhando, eu creio que a grande ventaja, e por isso também escolhi eles, é que isto se torna uma experiência mais personal. As pessoas estão se assentando em suas casas, onde estão, em seus carros, onde quer que esteja, estão participando daquilo naquele momento contigo. E por isso é tão importante. Se você vai fazer live, meu conselho é, não haga um serviço como hacemos na igreja generalmente, no sentido de você habla, hace tudo e ponto. Não, haga interação com a gente. Haga, por exemplo, uma das ideias que dou, e para nós outros pastores, os líderes que estão nos escutando, tente fazer isto um projeto talvez de família ou de pessoas que te apoiem. Tu pode ter uma pessoa, por exemplo, em seu telefone, na computadora, anotando, tomando nota de los motivos de oração. E tu disse a gente, mira, estamos aqui com vários irmãos, é uma alegria tê-lo com nós outros. Mira, ponga nos comentários seus motivos de oração, al final vamos orar por todos vocês. Quando você faz live stream, tu tem essa possibilidade de interagir com a gente. Uma outra vantagem é que o serviço de live, tu já põe direto todo o seu arquivo em la rede. Por exemplo, se você faz por Facebook, quando tu terminar sua live, toda a sua gravação já vai estar guardada em Facebook. E se mais adelante, por exemplo, tu queres baixar isto, é possível. Solamente você vai em sua página com seu login, onde você hizo seu stream, e tu puedes clicar naquelas 3 linhas que aparecem no canto direito de seu vídeo, e allá tem a opção de download. Tu puedes fazer o download, recortar solamente a predicação e subir a YouTube, por exemplo. Uma última vantagem do stream é justamente a possibilidade que você tem, por exemplo, de estar fazendo aquilo acontecer naquele momento. Por exemplo, uma notícia que surgiu, uma novidade, uma irmã, um irmão que passou algo, que viu um motivo de oração, que estava falando contigo, tu pode fazer isso parte do serviço, tal qual hacemos em la vida de la igreja nos domingos. E seguindo, então, tanto a gravação como o live streaming é uma opção personal, tu que decides o que queres fazer. Os conselhos práticos para a produção de vídeo servem para os dois.
tanto para o vídeo gravado como para o streaming que você haga. A primeira delas, não sustenga o celular. E eu quero mostrar isso, eu vou incluso interromper um pouquinho aqui ele compartilhar da pantalla. Eu vejo gente, às vezes, gravando com o teléfono, e o teléfono se queda temblando. Isso, se há alguém do outro lado que tem labirintitis, já se queda louco. Então, você, por mais que diga, tenho minha mão firme, tu teléfono vai se movimentar. Então, há coisas como esta, um tripod, que esse custa $8, $7. Me gusta muito este, porque esse tu puedes movimentar como tu queres, e queres se prender, por exemplo, arriba de uma coisa, tu puedes doblarlo e ele vai se sustener ali. Se quer pôr em cima da mesa, como por exemplo, pongo agora, tu prende tu teléfono, ali tu já tem a mitad de seu trabalho para fazer seu vídeo. Então, essa primeira informação é muito importante, hermanos, porque eu vi muita gente fazendo isso, não prendendo, segurando o vídeo, ou eu vi também uma coisa que vi muito. A gente está fazendo o vídeo e tem uma terceira pessoa que está segurando a câmera e gravando para você. E tu puedes pensar, não, isso está perfeito. Não está. Se queda muito malo porque uma das coisas também, quando você movimenta a câmera ela tem o alto zoom. E o alto zoom, ele vai trabalhar com a luz, a entrada de luz que tenha. Quando você faz essa movimentação, você cambia a luz, então o vídeo passa aquelas coisas que você já deve ter visto algumas vezes, que a hora está claro, a hora escuro, e você também, se não tem um micrófono gravando o áudio, a voz vai ter variações. Então, não sustenha o celular, é a primeira e importante dica. E ainda, falando sobre o celular, mire a bateria. Não empeece uma live e tenta prender o conector de energia. Muitas vezes há problemas quando isso passa, e depois vou falar, incluso como você tem que empezar sua live em seu teléfono, a maneira correta de fazer, para não ter problemas. Pero mire a bateria. Seguindo as dicas muito importantes, a segunda é iluminação. Se você não tem uma câmera boa, pero tem boa iluminação, você compensa uma coisa em la outra. É muito importante ter boa iluminação. Por que digo isto? Porque nossos olhos, quando estão mirando, por exemplo, um serviço de adoração, querem acompanhar o que está acontecendo. Quando está tudo muito escuro, isso te cansa a vista. Tu não, de alguma maneira se perde. É diferente, por exemplo, quando é música. Algumas igrejas têm iluminação e quando a gente está cantando, se põe a luz mais baixa, se põe luzes coloridas em alguns lugares mais modernos. Está bem, mas quando se predica o que se hace, se prende todas as luzes. Imagine que você está na igreja. Prenda as luzes. E quando hablo de iluminação, uma dica muito importante. Atrás de ti, jamás se quede atrás de la ventana. O que passa é que quando você grava o vídeo e tem uma ventana atrás, a entrada da luz da ventana vai oscurecer seu rosto. Então, o melhor lugar que tu pode ter é uma parede lisa ou alguma coisa que tem atrás. Daqui a pouco vamos falar disso. Pero jamás a iluminação contrária à câmera. Todos nós estamos acostumados a tirar fotos com nosso teléfono, já sabemos como isso funciona. Tu tem que estar em favor da luz e não contra a luz. Se tem uma luz forte que vem em direção à câmera, tudo que está virado para a câmera vai se quedar oscuro com sombras. Não? O áudio, já falei bastante sobre ele. Não, o áudio é muito importante porque a gente quer te escuchar e quer entender o que você está falando. Novamente, imagine aquele que está manejando e te escutando, ou que está trabalhando em algo e está com seu audífono em ouvido, escutando o serviço enquanto está trabalhando, lavando um traste, ou mesmo trabalhando em algo. Se não se escuta bem, se escuta vento, sonidos externos, isso traz essa experiência muito mala. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes desse tempo todo de coronavírus, eu não me acordo quantas vezes me sentei para assistir um serviço todo. Me gusta escutar as predicações, pero muitas coisas que passam na igreja, passa ali, isso é importante para a gente que é da igreja.
Entonces, una cosa que tú tienes que tener en mente es que hay iglesias y organizaciones que hacen mucho mejor que nosotros podemos hacer, y mucho más recursos, con cámaras profesionales, con audio profesional. La gente que va a estar mirando tu servicio es la gente que es tu comunidad principalmente. É a gente que te quer, é a gente que está involucrada em la vida de tu igreja. É importante para eles, querem ser parte de isto. Então, fazer essa experiência melhor para que eles possam escutar é muito buena, pero há uma coisa. Uma vez que você põe na internet, tu não tem dimensão onde isto pode chegar. Depois vou mostrar o alcance do serviço de adoração, por exemplo, de On The Way, a igreja que sou pastor. Tem como 50 pessoas. E me assombrei quando mirei que nosso vídeo alcançou mais de 1.080 pessoas, que estava este número. Como isto é possível? É porque não temos a dimensão de onde isto pode chegar. A outra dica é o plano de fundo, não é? O plano de fundo. Por exemplo, eu hago meu serviço aqui, em minha oficina, nesse tempo de coronavírus. Estou fazendo aqui em oficina de minha casa. Não preparei algo especial. E eu vi, por exemplo, no domingo, pedaço do serviço de adoração de Jaime Lázaro. Ele hizo uma coisa bem especial. Puso uma cortina negra, puso uma mesa bonita, uma cruz, velas. Se quedou belíssimo. Tenha cuidado de preparar o lugar que tu vai fazer. Se você não vai preparar um ambiente especial, que seja o mais simples possível. Por exemplo, há gente que eu vi esses dias que hizo por trás de sua casa, por exemplo, onde se põe coisas de televisão. E havia uma série de cositas que, querendo não, distrai, chama a atenção. Não? Atrás de mim há um quadro do mundo e um verso da Bíblia. Só isto. É mais sencillo. Não? Quando hablo isso do pano de fundo também, eu vi pessoas que fizeram atrás de portas. Ou em parte da casa, por exemplo, que aparecia um pedaço da cortina e um pedaço da sala. Procurem fazer atrás como o que a palavra em inglês é um background, um plano de fundo que seja suave, que seja uniforme, que passe uma ideia sem distração ou sem poluição visual. Sobre a porta é muito interessante isso, porque a gente, no meio do serviço, de repente alguém abre a porta e cierra a porta assim despacito, como se nada havia visto, já era, todos viraram. Então, tenham esses cuidados com o que vai ter atrás de você. E essa dica é muito importante. Se vai ser principalmente stream, tenha cuidado com o sinal da internet. Se você me pergunta, Rafael, o que é melhor, fazer no telefone? Se você tem um laptop ou uma computadora, prefira a computadora. E se você tem em sua casa a possibilidade de se quedar cerca do modem, muito bueno. Se você tem a possibilidade de conectar o cable, melhor aún. Porque o cable, a grande ventaja é que é uma conexão constante. Pero eu sei que não é possível a todos, que nem todos vão ter o cable, nem todos têm a computadora, vai ser com tu telefone. Então, se quede mais cerca possível do sinal da Wi-Fi. O bueno do telefone é que você pode mirar como está o sinal. Se o sinal está muito baixo, o que vai acontecer é que tu vídeo, a hora que subir, vai subir quadriculado. E pode fazer aqueles freezes de sua voz e vai ser muito difícil a gente te entender. Seguindo os programas, as plataformas para ser stream. Essas duas são as melhores, na minha opinião. Tanto Facebook como YouTube. A única coisa é que YouTube agora, para poder fazer direto de tu telefone, tu tienes que ter mais de 1.000 pessoas inscritas em seu canal. Se não tem 1.000 pessoas inscritas, tu não consegue fazer de tu telefone em YouTube. Pero Facebook não há essa restrição e YouTube também não há restrição se tu hace desde sua computadora. Eu quero mostrar agora rapidamente, por exemplo, como você pode configurar uma apresentação, um streaming em seu Facebook. Eu vou abrir aqui o Facebook nuestro, aqui da igreja. Vou abrir aqui o Facebook. Então, eu tenho aqui das duas igrejas, de On The Way e de Casa Brasil. Vou abrir aqui de On The Way, que é a igreja a qual eu sou pastor. Primeiro vou mostrar a curiosidade que falei com vocês, não? Como disse, somos uma igreja pequena. Nossa página tem 254 seguidores solamente. Pero o serviço de adoração
Eu creio que aqui se hace sencillo. Esse é o serviço de adoração de domingo. Foi alcançado 1.086 pessoas que de alguma maneira miraram que isso estava passando. E 262 pessoas miraram pelo menos 10 segundos de nosso vídeo. Isso é um número muito impressionante para minha comunidade. É uma comunidade chiquita. Como isso é possível? É solamente você, uma vez que põe na rede, tu não tem ideia de controle. Aqui eu vou passar um pedacito do serviço de adoração de domingo. Algumas pessoas querem saber como hace isso. Isto é um programa que eu vou só citar o nome, se chama OBS, pero al final, no tempo de perguntas, depois que responder todas as perguntas, se alguém quer, eu posso ensinar como usar esse programa também, pero isso é um pouco mais avançado. Pero eu hice desta maneira. A alabança aconteceu, puse a letra, quando prediquei, puse a câmera direta. Aqui tive um problema muito grande. Mira, eu estou dando a dica de cuidado com a iluminação. Estava muito escuro e apareceu minha impressora, apareceu outras coisas. Então, por mais que a gente queira fazer, sempre passa algo. Então, novamente, a gente quer se conectar com você. Déjame então ensinar como você pode começar o streaming por sua computadora primeiro. Vou ensinar isso pela computadora primeiro. Uma vez que você está em sua página, a primeira opção vai ter esta Go Live, né, ou Live. Quando você clica aqui, ele já vai entrar diretamente e lá a possibilidade de você começar a transmissão. O que te ensino a fazer? O que é importante fazer? Primeiro, tu tens que pôr o título. Não, por exemplo, serviço de adoração. On the way. Que é o nome de igreja. Tu pode dizer alguma coisa sobre isso, não? Hoje vamos a meditar em la vida de Noé, por exemplo. Estou dando um exemplo. Junte-se com nós, né? Junte-se. Me perdona el mal espanhol. Com nós. Depois que tu põe essas informações, tu podes pôr aqui Go Live Now. O que vai aparecer é que a câmera de tu computadora já vai recorrer diretamente. Aqui, tu já vai começar a falar e a gente já vai começar a te encontrar. Em tu teléfono, agora eu vou mostrar em teléfono. Não? Vou compartilhar de novo aqui na tela do teléfono. A mesma coisa, você vai em sua página normal de Facebook e eu vou pôr meu telefone cerca da pantalla para vocês mirarem. A gente me pergunta às vezes sobre perfil e página. Perfil é para pessoas personais. Página é para organizações. Igreja tem que ter página, hermanos. Quando você não tem página, você não tem a possibilidade de criar eventos e fazer outras coisas que são muito importantes. Então, haga uma página para a tua igreja e uma vez que haga a página para a tua igreja, tu tens a possibilidade de invitar a gente a curtir e a informação é compartilhada com os demais. Quando você abre a página em tu teléfono, a opção que vai ter aqui, não, para você fazer um post, não? Você vem aqui e tem a opção criar post. Quando você vem aqui, a opção que nos interessa é essa roja que diz Go Live. Uma vez que você puxa Go Live, ele vai aparecer essa página que te dá a opção igual lá em la computadora. Poner o título, serviço de adoração, não de seleção, de adoração. Adoração. Bien. Aqui, adoração. Você puso OK. Tu tem a opção de poner onde tu estás. Esse sinal del mapa, tu podes poner, por exemplo, se tua igreja tem a direção online, isso em outro momento pode ensinar, tu põe a direção da igreja, que por exemplo eu já tenho a página da minha igreja, On the Way. Quando você clicar aqui em empezar live, já vai começar o live. Aqui está o problema que muita gente comete. Já mirou que quando está passando um serviço
e a gente está assim de lado, é porque começam a live com o telefone assim e depois viram o telefone. É muito importante, você hace toda a configuração com o seu telefone assim, é mais sencillo. Pero antes de apertar iniciar live, não, o botão azul, vira tu telefone de lado. Se você não faz isso antes, o que vai acontecer com a tua imagem vai se quedar torto, vai se quedar virado de lado. E outra coisa, se você põe muitas vezes carregador, alguns teléfonos mantêm fijo a imagem de lado. Então, por isso eu digo, carga tu telefone antes de começar o serviço para que não tenha problema. Uma vez que você pôs o seu telefone assim, se você clicar aqui para ir live, imediatamente o Facebook vai começar a transmitir a pantalla de tu telefone para todos que estão mirando. Então, eu estou falando rápido, o vídeo vai estar depois disponível, pero basicamente é isto. Não vou passar rapidamente, porque eu creio que essa é talvez a informação mais importante que queremos, não? Como fazer, não? Então, voltando aqui no telefone, você vai abrir a página de tua igreja, vai colocar criar post, você vai em Go Live, deixa-me a câmera, que essa rojito, depois põe a descrição do serviço, é muito importante pôr a descrição, serviço de adoração online, e ponga o nome da igreja, ponga a direção se tua igreja tem, e antes de começar a transmissão, vira seu telefone de lado, e procura fazer todas as gravações com o telefone assim, se queda melhor para editar, para fazer tudo, e então somente aperta o botão azul, e você pode seguir com su stream e todo o serviço que você está fazendo, não? Volvendo a olhar, então, a pantalla, aqui já ensinei como você pode fazer a coisa de Facebook, não? De YouTube é o mesmo processo, a grande maioria da gente vai fazer por Facebook, sei. Algumas pessoas também me perguntam por que não fazer em Instagram. Há dois problemas com o Instagram. Primeiro, eu sei que há muita gente que usa Instagram, pero o problema é que quando você faz Instagram, ele só se queda disponível 24 horas. Depois se perde o serviço. Em Facebook, se acorda, vai se quedar na página de Facebook. A segunda coisa é que Instagram, você não consegue barrar depois do serviço. Em Facebook, vou abrir de novo, olhar o Facebook. Eu vou cancelar isto. Se você vai olhar em tu vídeo de serviço de adoração, por exemplo, deixa-me minha internet colaborar. Pronto. Se você clica aqui, ó, nesses 3 pontitos, abre o vídeo. Com seu vídeo olhar, se você clica nesses 3 pontitos, aparece a opção download vídeo. E aqui é muito chévere, irmãos, porque você pode fazer o download e separar naqueles programas de vídeo somente sua prédica. É sensacional. Tu já tem tudo listo e isso te dá essa opção em Facebook sem necessitar de nenhum programa adicional, somente com o próprio Facebook. Para ser 2 câmeras, poner mais coisas, ser pouco mais profissional, você necessita de uma plataforma de controle de stream. E eu não vou falar sobre ele agora, vou somente poner o nome desse programa. Para quem, por exemplo, quer ser igreja, Rosa me enviou uma pergunta de alguém que havia perguntado algo sobre isto. Esse é o nome do programa que eu uso. E por que uso ele? Porque ele é de graça, não é de grátis, não tem que pagar nada. Se chama Open Broadcast Software ou Studio. Esse programa você consegue fazer controles, tu puedes poner 2 câmeras, tu puedes fazer, por exemplo, filmar tu pantalla e poner a letra de música. É um programa sensacional. Há muitos tutoriais em YouTube ensinando a usar em inglês, em espanhol, em português. Se você quer ser algo mais profissional, se quer seguir fazendo streaming em sua igreja, esse programa é o mais indicado porque não tem custo e é um dos melhores. Muita gente usa esse programa. Al final de tudo, quando depois de fazer as perguntas, eu posso mostrar pouquinho como isto funciona em la prática.
Seguindo, nesse tempo, então, não podemos reunir como fazer a ofrenda online. Eu estou apresentando dois. O primeiro não estou fazendo uma indicação com força, somente dizendo que é uma opção. Esse Givelify, ele é um pouco mais sencillo porque você não necessita esperar. Tu faz a configuração e faz o sign up, tu já pode poner a conta e tudo, distribuir com a gente. A ventaja dele é que ele faz coisas bem interessantes. Por exemplo, ele faz como aqui não vou mostrar a hora, mas ele faz como, está vendo aqui em esse cópia do vídeo, tu pode fazer como uma página bem bonita para que a gente, com poucos toques, haga a donação. Novamente, eu não quero entrar aqui no problema de corona, a gente está sem trabalho, sei que as igrejas estão num momento difícil, mas os irmãos que querem donar à igreja não têm ideia, e se a igreja não se preparou para isto antes, essa é uma opção muito boa. Ela tem um custo, não tem mensualidade, mas tem um custo, não para a pessoa que está donando, mas para a organização, de 2,9% e 30 centavos por donação. Como disse, isso estou dizendo como uma emergência. Tu queres fazer para amanhã, esse resolve. Mas se você quer fazer algo por mais tempo, eu de verdade te indico a ser The Presbyterian Foundation. Eles têm um programa increíble, increíble. Aqui você vem na página da Presbyterian Foundation, serviços, e você tem aqui Online Giving Program. É um pouquinho mais demorado porque tu tem que ler a aplicação, enviar a eles vão fazer o setup de tudo e vão te enviar isso na página. Agora, qual é a grande ventaja do Presbyterian Foundation? Primeiro, eles fazem o controle de los donadores. Al final do ano, a carta de donação, por exemplo, eles enviam a carta diretamente por cada pessoa que se hizo o cadastro e que ao largo do ano hizo as ofrendas a sua igreja, por exemplo. Não somente isso, tu recebes sempre informação. Se alguém hizo uma donação, recebe um e-mail informando de donação e com a informação da pessoa, tu podes enviar um e-mail de gratidão ou tu podes enviar uma carta de gratidão para campanhas especiais e coisas desse tipo. Uma das coisas, vou parar o vídeo de novo, que de verdade me chama muita atenção do Presbyterian Foundation. Eles te enviam um card como este. E você pode pedir mais. Esse card, tu vem aqui, né? Dando que você recebe, não? Vem em nome da igreja, aqui vem em nome da igreja, no caso aqui, Casa Brasil Church. A página da internet. Atrás vem algumas orientações sobre donar. Pero o que é muito interessante é essa parte aqui. Eles mandam com essa tarjeta esse QR Code. Qualquer telefone hoje, qualquer membro de tua igreja que quer fazer a donação e às vezes não é uma pessoa, às vezes temos senhores ou senhoras que não têm muita prática com o telefone, se prende a câmera e põe em QR Code, vou pôr aqui mirando para poder, ele já abre, deixa eu pôr de novo, ele já abre automaticamente uma informação que se você clica arriba, ele já vai diretamente à página de donação, onde tu pode pôr o valor e fazer a donação. É muito sencillo. É muito sencillo e tarjetas como essa tu pode distribuir aos membros da igreja e a gente que queira fazer donação se queda de uma maneira sencilla fazer a donação à igreja sem muitas preocupações. Então, é de nossa igreja, isso é importante dizer também, da igreja presbiteriana, está disponível a nós. Se sua igreja já tem o número de cadastro, tu puedes chamar, enviar para eles. É muito sencillo usar o Presbyterian Foundation para donação online. Eu creio que essas são as duas melhores. Há outras pessoas que têm usado, por exemplo, o Zelle. O Zelle, tu tem que ter um telefone cadastrado, mas o Zelle não te dá nenhum controle das ofrendas. Tu não tem, por exemplo, depois como sacar como um relatório de quais são os donadores. Você não tem as mesmas facilidades que, principalmente o Presbyterian Foundation, lhe dá com relação à donação online, e isso é sem custo para a igreja. Há um custo, sim, em cima da donação, que é invertido em missões. É um programa bem bonito e de verdade te indico. Seguindo, grupos pequenos. Como fazer grupos pequenos?
Vou compartilhar novamente aqui a pantalla. Para mim, a melhor ferramenta nesse momento é o Zoom. Há outras ferramentas, não me dediquei a falar de outras ferramentas, quero somente mostrar como o Zoom é sencillo. Por exemplo, se você vem aqui e abre sua página de Zoom, vou entrar em minha conta, porque eu já tenho a conta. Tu vai ter esta pantalla. Tu haces o cadastro, tu vai ter essa pantalla. Aqui arriba, tu tens a informação de los precios. El Zoom é free hasta 100 participantes e reuniões de máximo 40 minutos. Minha experiência é que 40 minutos não é suficiente. Então, o que passa é que no meio de sua charla pode se cortar. Nesse momento, a melhor opção é essa, $14.99. Com ela, tu vai ter uma pessoa que hace a marcação das reuniões, hasta 100 participantes, e não tem tempo para que você haga, vamos dizer assim, que se necessite, por exemplo, interromper a chamada. Tu pode se quedar muito tempo. Uma vez que tu tem o Zoom, tu vai na tua página no principal e quer fazer, por exemplo, uma marcação de reunião. Tu vai em meetings, né, em reuniões, e tu é bem direto, não? Marcar uma nova reunião. Aqui tu pode escolher o nome que queira. Por exemplo, Estúdio Bíblico Online. Aqui para mim aparece em português e espanhol já. Estúdio Bíblico Online. Tu pode pôr uma descrição. Hoy vamos a estudar Marcos 1, por exemplo. Tu põe aqui a fecha. O estudo bíblico vai ser próximo próximo jueves, caso de onde é jueves. Vai ser às 7:30 da noite. A duração, eu sempre pongo um pouco mais. Vamos pôr como 3 horas de duração. Não vai ser tudo isso, mas tu pode exponer. Quando você coloca aqui mais aqui abaixo, tem duas opções. Generar automaticamente ou um personal meeting. E eu prefiro sempre enviar uma nova invitação e digo por quê. Porque quando você deixa essa opção marcada, a pessoa vai seguir sempre o mesmo número para qualquer reunião. Mas qual é o problema? Se você marca uma reunião, por exemplo, do consistório, ou uma reunião com um tempo de consejeria pastoral, qualquer que tenha esse número, se entra em sua reunião. Quando você hace esse generar automaticamente, ele vai ser um número novo a cada reunião. E eu não te aconselho poner password, eu sempre desmarco essa opção, porque se você põe password, a gente vai tentar entrar no serviço, vai se quedar confusa e talvez não consiga entrar, então se desmarca o password. Você pode poner câmera tanto para ti como para os que vão assistir. O áudio tu podes teléfono ou computadora, é sempre bom deixar el both. E uma coisa que é muito boa é fazer esta marcação. Multi-participants entram. Quer dizer, quando eles entrarem na reunião, eles vão entrar com o micrófono mudo. Não? Então, em mute. Então, você no meio da reunião, por exemplo, está predicando, está fazendo algo, ninguém vai entrar com, por exemplo, coninhos gritando, ou hablando, ou interrompendo. Aqui é bem sencillo. Uma vez que tu isso, tudo isto, tu salva a reunião e ele vai te aparecer essa outra pantalla. E aqui na pantalla tem já todas as informações. Se você usa, por exemplo, Google Calendar, você clicar aqui, ele já põe seu Google Calendar. Se você usa o calendário do Outlook aqui também. E aqui no canto direito vai aparecer essa opção, Copy the Invitation. Quando você clica aqui, ele abre essa outra pantalla. Quando você clicar Copy Invitation, já está copiada. Aqui você pode mandar por YouTube, por e-mail, tu podes mandar por WhatsApp, por onde quer que seja. É somente dar um Ctrl V, não de colar, e isto já vai para toda a gente. Uma vez que você hizo a reunião um pouquinho antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes, você mira o tempo, é somente você clicar Start Meeting e você já vai começar a reunião e os demais vão entrando e você vai tendo reuniões como essa que estamos tendo agora. Então, Zoom é uma ferramenta bem interessante. Zoom te dá opções
desde as mais sencillas, como opções como essa, não vou também, novamente, dedicar tempo, pero a alguns les gusta essa coisa, não? Se aparecer o mundo atrás, ou uma praia, não? Mis hermanos que estão lá em Porto Rico, oh, mira, estou na praia agora com vocês. Então, vocês podem fazer essas coisas. Zoom tem como fazer, dividir em salas diferentes, pero aí tem que pagar mais. Pero há opções bem interessantes com Zoom. Seguindo, já estou bem cerca do final. Vou conseguir fazer em 1 hora. Grupos pequenos em Fórmula Zoom. Aqui entram 2 informações interessantes, né, sobre promoção e invitação. Uma vez que você hace o serviço, uma vez que você hace, por exemplo, o convite, você tem que mandar isso à gente. Então, por exemplo, deixa-me volver aqui a informação anterior. Está mirando essa coisa que é isso aqui, Estudo Bíblico Online, Jueves. Isso é um post para Instagram. E mira, tem uma excelente qualidade. Como se faz isto? Eu não sei trabalhar bem com Photoshop. Hago alguma coisa, mas não sou expert. Mas eu quero ter invitações bonitas como esta para a igreja. Então, a promoção de eventos eu te indico o Canva. Eu vou entrar no Canva aqui agora, que para mim é uma das ferramentas chéveres que você tem. Vou entrar aqui com minha conta. On the way. Sim, deixa-me entrar. Então, não me acuerdo a contraseña agora. Bien. Tu tienes essa pantalla, não? Quando tu entra por tu computador, tu pode fazer por tu telefone também. E vamos dizer que domingo vamos falar sobre caminhos, não? Na igreja On the way vamos falar de caminhos. Tu clica, por exemplo, para redes sociais. E você vai clicar essa pantalla sem nada. Aqui, tu tem todas estas opções. Se você põe aqui arriba, caminho, vou escrever em português, porque eu creio que o meu está em português. Ele vai dar o que ele tem em caminho. Deixa-me pôr em inglês para ver o que ele vai escrever. Bien, mira. Eu pus o caminho em inglês, ele deu todas as opções aqui de templates já listos. Eu quero esse, que me pareceu bem bonito. E eu posso aqui cambiar os caminhos del Senhor. Pero se quedou muito grande. Aqui, tu barra, aumenta o tamanho. Tu puedes sacar isso, poner o nome da igreja, ou invitação. Los caminos del Senhor. Tu puedes poner, por exemplo, a informação del dia, sábado, 7 p.m. E uma coisa que ele Canva mira, toda vez que você quer centralizar, ele já aparece ele centralizar. Tu pode fazer o upload de suas imagens personais, de coisas que você tem. Por exemplo, eu tenho aqui a logo da igreja colorida e tenho ela branca. Aqui a branca vai se quedar melhor. Tu faz um clique arriba, já apareceu ali, diminuiu, se puso. Tu já tem uma invitação com qualidade alta, bonita, lista para poder compartilhar. Aqui tu viene a opção de barrar em JPEG e barrou, você já vai ter essa invitação lista. Qual a grande vantagem de Canva? Canva é grátis. Você não tem que pagar por Canva, pero tu não tem acesso a todas as coisas de Canva. Pero há uma coisa que para nós outros como igreja. Quando você coloca aquele pricing, mira, ele free é grátis, tem templates, pero ele pro, que tem mais opções, são $9,95 por mês e, vamos dizer, $120, $118 por ano. Pero, se você viene aqui abaixo, essa é uma dica bem importante. Vou fazer de novo. Você está na página de Canva, pricing, e você viene abaixo, e aqui ele tem assim, e se eu for uma organização no profit? Quando você clica aqui, tem a opção de aplicar. E aqui é uma aplicação muito sencilla
tú completa a aplicação, sube os documentos, são um par de perguntas, como 2, 3 dias eles te dão as respostas, ele dá um acesso pro de muito mais arquivos, imagens, fuentes para escrever, todo o programa grátis. Eles têm esse tipo de ajuda para organizações sem fins lucrativos e a igreja, se tem aquele documento 503C, você pode ter Canva grátis e é bom que tu pode compartilhar com 10 pessoas. Há uma outra charla que hago sobre como criar um grupo em sua igreja de evangelização ou de publicação online. E um dia charlamos sobre isso, pero tu pode compartilhar com 10 pessoas esse acesso e pode fazer coisas juntos. Por exemplo, o pastor vai predicar domingo sobre, não sei, um novo coração. Então, ele dá a ideia para a gente entra no Canva, 2, 3 irmãos diferentes e pode ser a invitação para domingo e compartilhar com a gente. Se queda bem bonito você fazer esse tipo de compartilhar. A outra coisa é o drop. O que significa drop, né? Essa gotita que está caindo é quando você pega de seu sermão apenas uma parte chica, 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto e meio. Corta essa parte e você põe uma música de fundo, põe algo e você tem aquele momento mais especial da sua prédica. Por exemplo, não sei, que está sendo um apelo, está dizendo, mira, em tempos de crise teremos que mirar ao Senhor, o Senhor está conosco. Essa parte que foi bem especial de seu sermão, tu corta eles com aqueles programas que te disse, hace su live por Facebook, corta o sermão, publica o sermão em YouTube, pega de seu sermão, saca os 40 segundos, 1 minuto, hace um drop, um pequeno vídeo curto, e esse vídeo curto tu compartilha em WhatsApp. Aí você atinge sua igreja, consegue alcançar a todos em diferentes níveis. É muito interessante ter essa ideia. Você já deve ter visto isso de grandes igrejas que fazem, pastores que estão se aventurando nesse mundo digital, estão fazendo isso. É uma ideia bem interessante você tentar sacar esse momento especial e a gente, por a conta daqueles 40 segundos, quer escutar todo o seu sermão, quer saber como foi aquela mensagem. Então, é bem bonito. E há comprovado que a gente, para invitar a outra a igreja, às vezes se sente com pena, pero compartilhar um vídeo como esse, compartilhem muito sencillamente. Então, tu pode estar evangelizando pessoas através desses mensajitos, desses drops, dessas pequenas partes de sua mensagem. Outra coisa, se tu queres que tua igreja seja conhecida, há eventos. Eu não vou gastar muito tempo, pero há esses dois possibilidades de fazer. El Bible.com tem essa opção de eventos. O aplicativo de Bíblia mais famoso, mais barrado no mundo é esse Bible.com, The Live Church, e eles têm essa opção de eventos. E quando você faz eventos, se alguém tem seu telefone cadastrado e procura, ou tem, por exemplo, que vive allá em Rio Piedras, não? E ele tem sua aplicação de la Bíblia que olhar, aparece para ele que a igreja de Rio Piedras está fazendo um serviço no próximo sábado. Então, tu pode fazer esse evento. Pode mostrar para vocês bem rápido, não vou gastar tempo. Eu havia deixado aqui já aberto. Sim. Tu entra com a mesma senha que tu tem em sua aplicação, não? De YouVersion, de Bible.com. Lá a internet não está ajudando. Bem, não vou conseguir fazer a hora. Não vou perder tempo, irmãos, para não se quedar tarde. Não sei o que passou. Déjame hacer, abrindo de novo. Events. Bem, não quis entrar, não vou não vou insistir. Pero aqui é uma maneira de fazer eventos. A outra maneira é em Facebook. De novo, vuelve a página de tu igreja. Tu viene aqui em la página eventos e tu puedes criar eventos. Por que é importante você criar um evento?
serviço de adoração online. E você põe aqui, por exemplo, a descrição, sábado ou domingo, às 5:30 da tarde, às 11. Quando você publica, qualquer pessoa que esté cerca da direção onde você ponga aqui, tu tem que pôr a direção onde vai ser a direção, tu tem que ler todas as informações. Eles aparecem na lista em Facebook de todos os eventos que estão acontecendo cerca. E isto faz com que a gente sepa de seu evento, de seu serviço, do que quer que você haga, uma festa, uma organização especial, sem que você invista em propaganda. É uma maneira bem sencilla. Então, de verdade, te estimulo a fazer eventos, tanto no Bible.com como em Facebook. Tu haces os eventos, se hace mais efetivo a evangelização da igreja. E, por fim, essa é a última dica que quero dar. WhatsApp Broadcast. Em janeiro do ano passado, 2019, o WhatsApp proibiu ele compartilhar mensagens em massa. Antes, tu podia compartilhar com quem queria, depois passou para 20. Em janeiro do ano passado, passou para 5. E bem, antes de eu descobrir essa ferramenta, passava horror de enviar para 40 pessoas e de 5 em 5, e isso é muito aburrido, e às vezes tu envia para a pessoa 2 vezes. O WhatsApp tem agora essa opção que se chama Broadcast. Então, tu abre a página principal do seu WhatsApp, clica nos 3 pontitos arriba, tu tem aqui a segunda opção, que é New Broadcast, em espanhol, deixa-me lembrar, está escrito Nueva Difusión, Nueva Difusión. Quando você clica aqui no New Broadcast, ele te dá a opção de hasta 256 pessoas. Tu vai acrescentar as pessoas e eu te dou um conselho, ponga um nome que você se acuerde. Eu tenho, por exemplo, lista Casa Brasil, que são os membros de Casa Brasil, lista On The Way, que são os membros de On The Way, lista visitantes de Casa Brasil, lista visitantes de On The Way, lista evangelização, lista amigos, lista pastores. O que isso faz? Uma vez que você envia para a lista, ele vai enviar de volta para todas as pessoas que estão na lista mensagens individuais. Isso é muito especial, porque talvez você já deve ter tenido alguma experiência mala com grupos de igreja ou qualquer outro grupo, de família, o que quer que seja. Quando você faz um grupo de igreja, a gente pode postar coisas que não é sua visão para a igreja. E tu pode ter peleas que empeçam às vezes em grupos, ou gente que por equivocação põe alguma coisa mala em grupo da igreja. A ventaja de você fazer um broadcast, WhatsApp broadcast, é que você envia mensagens individuais e a gente, quando te responder, não vai responder a um grupo, vai responder individual a você. E isso é muito interessante porque quando a gente recebe lá a informação, ela não mira que é como página de um grupo de mensagens ou outra coisa. É como se você enviar uma mensagem individual. Então, sempre quando eu escrevo alguma coisa, por exemplo, aqui, eu puse em Canva, isso lá a invitação, estudo bíblico online. Eu puse, hermanos e hermanas, hoje nosso estudo bíblico será online através de Zoom. Baje a aplicação, siente-se em família com suas bíblias e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Hoje, às 7 horas, abaixo o link. E aqui o link de Zoom. E depois eu puse vamos ter um tempo de compartilhar nosso motivo de oração, fortalecer um ao outro. Deus lhe bendiga grandemente. Para a lista de Casa Brasil, vai como 70 pessoas. Essas 70 pessoas recebem individuais. E aí, você tem a possibilidade de começar, por exemplo, charlas individuais com a gente. Há irmãos que dizem, muitas graças, pastor. Então, quando a pessoa responde, ali tu podes seguir a conversação. Essa ferramenta é muito boa. Muito de nossos irmãos usam o WhatsApp. E é a melhor maneira, creio, de se comunicar. Melhor do que grupo, de verdade. Grupo, você perde um pouco o controle. Às vezes, tu põe uma informação no grupo e a gente põe um monte de coisa e a informação importante se quedou lá arriba. Desta maneira, a mensagem vai ser uma mensagem individual e a pessoa vai ter somente aquilo que você queira poner a ela. Está bem? E com isso termino. Graças.
Aqui está meu contato. Uma vez mais, quero agradecer de um modo muito especial a Rosa, a Secretaria de Rosa, Apoio Congregacional Intercultural Hispano-Latino, que tem nos bendecido, que tem hecho projetos, nos bendecido muito. Dou as graças ao Antal João também, porque tenho hecho muita coisa com o Antal João, e será a divulgação também na página de eles. Aqui está meu e-mail, meu Instagram, heavy.viana, meu e-mail, heavy.rafael@gmail.com, e meu telefone, onde você pode ter, bem, se conectar comigo. Essa foto saquei allá na biblioteca do Seminário de Porto Rico, para meus amigos porto-riquenhos que estão aí. Hace, creio que um ano e pico que saquei essa foto allá, e graças por esse tempo. Espero que essas ideias nos ajudem de alguma maneira a responder essa necessidade tão importante que estamos vivendo. Minha oração é que Deus use poderosamente cada um de vocês, como já tem usado os pastores. E eu sei que temos muitas coisas na cabeça. É mais um problema, mais uma situação para podermos manejar. Pero a ideia dessas ferramentas ou dessas dicas práticas, esses conselhos práticos, é para que haga esse trabalho mais sencillo. Que Deus lhe bendiga, e seguimos juntos, meus irmãos, em Cristo Jesus.